Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Tirando Dúvida. E a pergunta hoje foi feita pelo Pacheco, pelo João Rodrigues Pacheco, que é a seguinte: o que significa, ou ele pediu para que a gente falasse alguma coisa sobre Levíticos 11, que fala sobre os animais impuros, né? O que significa, o que nós podemos tirar de Levíticos 11, né, como aprendizado. A pastora vai estar respondendo essa pergunta aí agora. Olá. Bom, como o irmão Pacheco pediu, então, que uma explicação, né, sobre Levítico 11, então, vou apenas ler, não posso ler todo o capítulo, porque na realidade são 47 versículos, vai ficar muito extenso, muito tempo no vídeo. Mas vou então só dar, né, a divisão aqui do capítulo e o que o que é o objetivo. Então, veja só, Levítico capítulo 11 diz assim: leis sobre os animais limpos e os imundos. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: dizeis aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e casco, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. E assim continua, então, né, aqui a descrição dos animais, Deus dando, né, a descrição de cada um, o que pode servir de alimento e o que não pode. Na realidade, então, até o versículo 47, que vai esse capítulo, Deus dividiu, então, em grupos esses animais que comentam aqui. O primeiro grupo, que foi o que nós lemos ali então, fala dos animais que vivem sobre a terra. O segundo grupo, os que vivem na água. E o terceiro grupo, as criaturas do ar. Então, o versículo 2 fala ali dos que vivem sobre a terra. Os que vivem na água, do versículo 9 ao versículo 12. E as criaturas do ar, então, versículo 13 ao 23. Na realidade, assim, os animais limpos têm unhas fendidas e ruminam ou remoem, né? Por exemplo, a vaca que fica remoendo, né, ou mastigando. Então, essa é uma característica dos animais limpos. Os peixes limpos possuem barbatana e escamas. Então, os imundos são os que não possuem barbatanas e escamas. Os pássaros limpos são os que não são aves de rapina. As aves de rapina, ou seja, aquelas que comem carniça, que comem animal morto, esses pássaros são imundos. Então, Deus proibiu que servisse de alimento. E os insetos, né, os que possuem pernas para saltar, podem ser comidos, podem servir de alimento. Que está em Levítico, também fala em Levítico, o versículo 20 e 22. Então, essa, na realidade, é uma lei de saúde. Por que Deus deu essa lei aqui para Moisés? Porque Deus, na verdade, assim, desde que Ele criou o homem, o ser humano, para que o homem tenha saúde, para que o homem viva bem. Deus se alegra quando a nossa saúde é tanto física como espiritual e mental. Então, o nosso físico, Deus quer que nós tenhamos saúde no corpo físico. E por isso Ele deu essa lei, então. Porque essa lei aqui, na realidade, se resume numa lei de saúde. E também para distinguir ou separar o povo de Israel dos outros povos, das outras nações. Porque o povo de Israel, como o povo
preparado por Deus para ser a nação santa, tinha de ser diferente das outras nações, dos outros povos. Que os outros povos, então, não tinham essas leis, podiam fazer o que queriam. Mas Deus, na realidade, queria que Israel fosse diferente e desse o exemplo para que as outras nações pudessem seguir aquilo que Deus quer. E então Deus, dando esta lei aqui como uma lei de saúde, Ele estava pensando no bem do ser humano. Então eu não vou falar aqui de todos os animais que consta aqui, mas, por exemplo, só em título de curiosidade, né? Conforme que às vezes, nem aqui na minha Bíblia diz o arganaz. A pessoa às vezes pode ler e diz, mas que bicho é esse? Eu não sei nem se como isso ou não. Que bicho é esse arganaz? Então, na realidade, esse arganaz é chamado de arganaz ou de lisão. Também tem esse nome, lisão. Termos para roedores. Parece um esquilo pequeno. Então, roedores, né? Como rato. Rato é proibido. Então, esse arganaz aqui parece um esquilinho, um esquilo pequeno. Tem outros nomes aqui também, que a pessoa às vezes lê e não sabe o que é. Ó, o quebrantoso, também fala no versículo 13. O que é um quebrantoso? É um abutre, esse abutre, ele deixa cair os ossos da vítima dele na pedra para extrair o tutano. Então, veja só, a ave aqui, o quebrantoso, ele bate o osso da carniça que ele está comendo para extrair o tutano que tem dentro do osso. E também tem outros aqui, né, ó, que nem a ibis. O que é a ibis? É uma ave aquática de bico longo e curvo. Então, isso aqui eu estou falando só para tirar a curiosidade das pessoas. Ó, no versículo 30 diz o geco. O que é o geco? Que animal é esse? É a lagartixa. Aquela lagartixa que dá em lugares quentes é o geco. Então, Deus estava falando nomes que talvez nós não estejamos acostumados aqui na nossa cultura a usar, mas que para a cultura de Israel era comum. Então, ele estava dizendo o que pode e o que não pode comer, mas na realidade, por causa da saúde, como eu falei, Deus quer que o ser humano tenha saúde. Então, se Deus sabe que certos animais não fariam bem para a saúde do ser humano, Ele proibiu. E essa proibição, então, foi para o bem do ser humano. Mas, vamos dizer assim, tem que ter um motivo do porquê que Deus proibiu. E aí eu fui pesquisar, eu fui olhar, esses animais que são proibidos, na realidade, todos eles comem carne de cadáver. Eles comem animais mortos. Então, por isso Deus proibiu. E hoje a ciência comprova que certos animais transmitem doença para o ser humano. Então, Deus, que sabe tudo, que conhece tudo na sua sabedoria, já sabia disso. Que não dá de comer certos animais porque vai prejudicar a saúde do ser humano. Mas, né, ó, e aí eu pensei assim, tá, os animais, que nem o porco, né, que a gente sabe que é complicado de comer porque transmite doença. Mas teve um que me chamou muita atenção, que foi o camarão. O camarão, né? Porque o camarão, na realidade, assim, eu pensei, mas o que o camarão come? Eu não sabia, até essa pesquisa para o irmão me ensinou muito. Porque o que o camarão come? Aí eu fui pesquisar. O camarão é até conhecido como o grande lixeiro do mar. Ele come coisa morta. Então, por isso, veja só como Deus é sábio. Ele proibiu que nós venhamos a comer tudo aquilo que come animal morto. Por exemplo, aqui também tem as ostras, o polvo, o siri, o sapo, caranguejo, lagosta. A lagosta e o caranguejo são animais que limpam o fundo do mar. Eles são como umas lixeiras. Eles absorvem tudo que está morto no fundo do mar. Então, Deus proibiu que se coma eles para o bem do ser humano. Então, Deus é sábio. Ele sabia que se comer uma coisa que já comeu uma coisa se desmanchando, não iria fazer bem. Mas aí a pessoa diz, tá, mas e daí agora? Então, hoje essa lei ainda é válida? Tem um detalhe.
Em Atos capítulo 11, versículo 9, quando Deus deu uma visão para Pedro, ele disse assim: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Então, nessa visão, nós podemos entender que Deus, é claro, estava falando do povo gentil para Pedro ir orar pelos gentios, mas também que ele, vamos dizer assim, como se, entre aspas, Deus tivesse dito: quer comer, pode comer, o problema vai ser teu. Porque, na realidade, Deus queria o nosso bem, proibindo. Mas, como as pessoas dizem assim, isso é para o Velho Testamento. Não, a lei de Deus é certa, ela é sábia. Deus faz tudo correto. Então, essa lei aqui foi para a nossa saúde. Mas, como Deus disse que Ele purificou, então a única coisa que a Bíblia nos proíbe, na realidade não a única, 3 coisas. Deus proibiu o sangue como alimento, não podemos comer sangue, carne sufocada e nem oferecida a ídolos. Então, essas 3 coisas Deus proibiu para os seus filhos. Essa é proibição, está escrita na Bíblia, em Gênesis 9:4, Levítico 7:26, Levítico 19:26, Atos 15:20 e Atos 21:25. Você pode ler e confirmar o que eu estou te falando. Onde Deus disse: o sangue não comereis, porque no sangue está a vida. Mas se a pessoa quer comer, se o estômago da pessoa aguenta comer um sapo, por exemplo, que é proibido também, coma. Quer comer camarão, como camarão hoje é um prato caro e chique, coma, ore antes. Mas se você for observar a lei de Deus, sabendo que Deus proibiu para o teu próprio bem, acredito que talvez você não queira comer. Então tá aí a resposta, né? Espero que tenha te ajudado. Convido você, agradeço você por ter assistido o vídeo até o final, né? E espero que isso sirva de luz aí para a tua vida. Convido você a se inscrever no canal aí da Banda Seres, né? Se você tem alguma dúvida, nos envie. Se tem alguma pergunta, nos envie. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Fique na paz.